Mas nós também fazemos as palestras, estamos vendendo as palestras avulsas, tá? Então, a próxima vai ser justamente a implementação das metas de segurança. Nós vamos falar de metas internacionais e de uma forma bastante prática, com bastante exemplo, e também aquelas situações que a gente sabe que são as zonas cinzentas, né? Então, que não estão muito claras de como fazer, como envolver os médicos nisso, né? Bastante dicas de envolvimento do corpo clínico e de trabalho focado aí na segurança do paciente. Então, quem quiser adquirir, está com desconto especial. A Masterclass vai ser dia 22/11, é uma segunda-feira, né, segunda-feira que vem, e aí a gente vai estar falando justamente sobre as questões das metas internacionais de segurança, tá bom? Muito bem, então, 19 horas, a gente vai começar. Se a Ju puder passar a apresentação, né, compartilhar a tela. Nós vamos falar hoje, então, um tema bastante interessante, que é justamente gerenciamento de risco. Tema que estava meio esquecido, estava até vendo aqui os meus arquivos. A última vez que eu falei sobre isso foi em 2016, né? Então, alguma coisa que não sei o que aconteceu, tem temas que vão embora, depois voltam, a gente tem falado muito de plano terapêutico, de auditoria clínica, de governança, mas aí a gerenciamento de risco ficou um pouco para trás, tem as fases, né, dos itens que são mais ou menos interessantes aí. Então, pessoal, antes de mais nada, eu queria deixar claro para vocês que gerenciamento de risco é uma coisa, gerenciamento de eventos é outra, tá? Então, não pode fazer confusão entre essas duas coisas, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque no gerenciamento de risco não aconteceu nada. A rigor não aconteceu nada. Não tem incidente, não tem near miss, não tem evento grave, não tem never event, não tem nada disso. Nós estamos gerenciando riscos, tá bom? Então, isso é importante. Geralmente, nos hospitais, nos serviços, acaba misturando. O que eu estou querendo dizer? É a mesma pessoa, né, que faz, ou mesmo setor que faz gerenciamento de riscos e eventos. Então, é por isso que no meio do caminho acaba misturando um pouquinho os conceitos, ficando um pouquinho aí parecendo que é a mesma coisa, mas não é, tá? Gerenciamento de risco é uma coisa, gerenciamento de eventos é outra coisa. Ah, mas um tem a ver com o outro? Claro que sim, né? Na medida em que a ocorrência dos eventos, né, vai fazer com que você revisite a sua matriz de risco, né? Reutiliza aí a ferramenta, seja lá qual for, nós vamos mostrar algumas, para olhar a questão da ocorrência do risco, ok? Mas, de um modo geral, fica aí essa separação, tá? Então, gerenciamento de risco, que é o que nós vamos estar falando hoje, ele é alguma coisa que as empresas, né, os setores da saúde, ela incorporou há muito pouco tempo, é bastante jovem dentro das rotinas, né, dos serviços. Eu vou falar hospital, mas quando eu falo hospital, vocês já sabem. Entendo aí, pode ser uma clínica, pode ser um centro odontológico, como eu tive a oportunidade de visitar a semana que passou, no estado do Ceará, muito interessante. Não sei se tem alguém daí lá da CESA, muito bacana. São CELS, né, Centro de Especialidades de Odontologia. Mas você pode usar para uma clínica de diálise, você pode usar para o seu home care, para uma remoção. Então, quando a gente fala de serviço de saúde, é todo esse escopo que a gente está falando, e muitas vezes vocês vão me ouvir falar hospital, tá? Porque a gente acaba sendo meio que hospitalocêntrico, né? Então acaba usando o termo hospital, mas na verdade a gente está falando de serviço de saúde, ok? Então, como eu estava dizendo, a gerenciamento de risco ele é relativamente novo dentro dos serviços de saúde, dentro dos hospitais. Por que eu digo novo? Porque a indústria, os bancos, principalmente aquele que a gente chama de indústria de erro zero, né, aviação, petroquímica, indústria militar, já usa os conceitos de gestão de risco há muito tempo. Quando eu falo muito tempo, é desde o final da Segunda Guerra, que já tem
as ferramentas, os conceitos, o setor, né, ou pelo menos ali os responsáveis pela gestão de risco. Isso está bastante construído, bastante estabelecido. Tá? Na área de saúde, ainda é novo. As iniciativas elas começaram a partir de 2013, mais forte, com a questão da RDC 36, que vocês conhecem, né, que institui o Núcleo de Segurança do Paciente, e um pouquinho mais para trás e fora do Brasil, a gente enxerga as ações lá da OMS, 2004, né, Aliança para a Segurança do Paciente, e a questão aí do trabalho em cima de riscos, né, trazer a questão da gestão de riscos para dentro da situação de saúde, tá? Nós não conseguimos a apresentação, então eu vou no gogó. Então, pessoal, a gestão de risco, ela é algo que acontece nos hospitais, nos serviços, né, como eu estava falando para vocês, de forma recente. Geralmente, os hospitais, eles associam isso à qualidade, tá? É difícil um hospital que tenha um gestor de risco específico ou um setor de gerenciamento de risco, isso acaba ficando muito associado à própria qualidade. E o que a gente percebe, está chegando, apresentando sua tela, o que a gente percebe, nossa, é que dentro das atribuições vão ser criados aí, então, ferramentas para se tentar fazer esse gerenciamento de risco. Tem como deixar pronto. Então, dá para voltar um? Antes que a gente... mais um. Pronto. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Alexandre, eu sou médico, então, para quem não me conhece, alguns já são conhecidos, a gente já se encontrou várias vezes. Trabalho na Papai Azul, que é a minha empresa de consultoria, trabalho como avaliador também, né, pelo IBS, já tive o prazer de avaliar alguns hospitais, vi algumas carinhas conhecidas aqui. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a questão de gestão de risco. Como eu falei para vocês, a gestão de risco ela é antiga, principalmente em áreas mais consolidadas. Pode passar o próximo. Sendo que a ideia, né, ela realmente veio para revolucionar o nosso jeito de ver o mundo. Por quê? Porque até a existência de gestão de risco, o futuro ele estava entregue às incertezas de forma completa, né? Eles eram completamente, o ser humano era passivo diante da natureza, não sabia o que vai acontecer, não conseguia planejar, então era tudo muito arriscado, né, no sentido de, pode passar o próximo, de desafio, no sentido de novidade, né? A própria palavra risco, ela nos remete a uma situação daí de ousadia, né? Então ele vem do latim, riscare, né? Ou também do ressecum, que significa cortar. Isso aí era muito usado nas navegações, nas grandes navegações, porque estava associado ao perigo oculto no mar. Mas, ao mesmo tempo que vinha o perigo, vinha também a possibilidade de quê? De encontrar tesouros, de encontrar novas terras, enfim, uma época que a humanidade estava, vamos dizer assim, ousando, se lançando. E o termo risco, quando a gente sai um pouco do contexto saúde, né, ele justamente vai querer dizer isso. Você está ousando, você está correndo risco. Isso quer dizer que não necessariamente você vai se dar mal, né? Pode passar o próximo? É um conceito que as outras áreas, por exemplo, a área financeira, e você tem lá aplicações de risco. O que quer dizer uma aplicação de risco? É aquela onde você, sim, corre o risco de perder dinheiro, mas também você pode ter mais lucro. Quanto maior o risco, maior a chance de você ter lucro, de você ter lucratividade. Então, principalmente nesse mercado, risco não necessariamente é ruim. Tá? A ONU até tentou ir um pouquinho nesse caminho, lá no começo do manual 14, um pouquinho também no 18, mas depois aboliu, porque a cabeça do pessoal de saúde não consegue chegar nesse conceito. É muito difícil a gente pensar na área de saúde em riscos bons, né? Eu vou correr um risco e isso pode ser bom. É meio inconcebível para nós, tá? Por quê? Porque o risco está sempre muito associado à ideia de perigo, de dar alguma coisa de errado, tá?
Aqui no Brasil, quem orienta essa questão de gestão de risco é a ISO 31000, tá? Então, ela vai falar lá os princípios e diretrizes para a gestão de risco e ela pode ser usada em qualquer organização, inclusive na saúde. Alguns hospitais, eles têm, sim, a sua estrutura de gestão de risco orientada pela ISO 31000. Pode ir passando? Então, como eu disse, ela pode ser usada em qualquer tipo de organização e não é específica para a indústria ou setor. Pode ir próximo. Portanto, a área de saúde, sim, pode estar usando. E ela não é uma norma ISO destinada para fins de certificação, ela não certifica, mas ela orienta boas práticas e muitas das outras certificações ISO acabam olhando aí, né, para a questão de gestão de risco e como o hospital faz isso dentro das normativas da ISO 31000. Okay? E, afinal de contas, então, o que são riscos? Tem aqui alguns exemplos, né? O risco associado aí à ideia de chance, né, de jogar os dados, de você poder ganhar ou perder, então você tem ali um risco, o risco associado ao casamento, né? Eu já estou no terceiro, então posso falar bem sobre esses riscos. Riscos ali do gatinho, né, do que vai acontecer com ele, com esse monte de cachorro. Mas, de forma geral, isso que eu estava tentando falar para vocês, riscos, eles podem ser bons ou ruins. Na área de saúde, a gente acaba, né, tendo um conceito de risco muito parecido com perigo. Não são a mesma coisa, tá? A rigor, perigo é uma coisa, risco é outra. Mas até a própria ONU, no Manual 18, jogou a toalha de tentar fazer essa diferenciação e acabou, né, agora no 22, inclusive, o conceito está igual, né? Então acabou ficando risco como um sinônimo de perigo. Passa o próximo, por favor. Então, o que é o risco, afinal? O risco é o efeito da incerteza, que quer dizer o seguinte, o que pode acontecer nos nossos objetivos, né? Que é o que deve, ou que a gente quer que aconteça, tá? Então, aí está o exemplo aí, né, do risco. Então, quando você tem, você já tem o seu objetivo, e isso a gente faz quando? Lá no planejamento estratégico, por isso que o mapeamento de risco ele tem um momento certo dentro da vida da instituição, ele não é feito a qualquer momento, ele não é tratado em qualquer instante, ele é feito justamente depois que você mapeia processos, depois que você faz planejamento estratégico, ou seja, você já conhece o seu processo, você conhece a sua instituição, você sabe os seus objetivos, tá? E aí você coloca o tal do risco da incerteza, né? O que pode acontecer, né? É o efeito, né, da incerteza, é o que pode acontecer dentro dessa brincadeira, e você vai ter, então, a gestão de risco. Passo próximo, por favor. Isso, pessoal, vai estar inserido dentro do que a gente costuma falar de cultura, né? De cultura institucional, cultura de segurança do paciente, né? Que nada mais são do que a somatória de um conjunto de políticas com fatores individuais, né? Desenvolvendo aí uma sopa, vamos colocar assim. A cultura é um caldo, né? Onde a gente vai plantar, vai tentar cultivar tudo dentro da nossa instituição, né? Então, se nós queremos ter uma remuneração adequada, isso passa pela cultura, desenvolvimento de novos projetos, de novos atividades, passa pela questão da cultura, e o gerenciamento de risco, evidentemente, também passa pela cultura. Passa o próximo, por favor. Então, essa tal de cultura de segurança é, na verdade, aí a definição que existe desde 1996, né, do século passado, é um produto de valores, atitudes, percepções e competência, que as organizações com cultura são caracterizadas por uma boa comunicação, confiança mútua, e aí vem um termo muito legal, ações preventivas. Então, lembra que eu falei para vocês, quando a gente fala de gerenciamento de risco, a rigor, não aconteceu nada,
né? Nós não temos eventos, nós não temos incidentes, nós não temos near miss. Nós estamos falando do que pode acontecer e fazendo ações preventivas, tentando aí, então, compreender e nos antever, né, a ocorrência do evento dentro daquela teoria do queijo suíço, né, que todo mundo conhece. Eu não pus esses slides de propósito, porque todo mundo usa, e achei que assim, não vai rolar. Pode passar o próximo, por favor. Na verdade, o que a gente entende é tentar evitar ao máximo a questão dos aspectos associados ao clima negativo, fadiga, condição de trabalho, ausência de supervisão, né, ausência de comunicação adequada. Aqui está um trabalho que fala especificamente sobre enfermagem, mas a gente pode pensar em qualquer momento da equipe, tá? A questão de todos esses itens são aspectos que dificultam a questão da segurança, tá? Pode passar o próximo. E o modelo teórico, e aí sim eu trago o modelo do James Raison, não aquele do queijo suíço, mas um outro mais legal, que ele fez lá em 1990, que ele fala o modelo de cultura informada, né, que é justamente o que a gente vai usar na base da questão da cultura de segurança. Segundo esse modelo, você tem aí a cultura de segurança, ela é o resultado de 3 culturas entrelaçadas, né, que seria a cultura justa, onde a gente sabe o que é o aceitável e o inaceitável. Nós vamos ter uma masterclass, talvez, acho que é a 3ª ou 4ª, justamente falando sobre gestão de eventos, cultura justa e segunda vítima, tá? A cultura do relato, que é justamente a questão de você encorajar as pessoas a relatar os erros, e finalmente a cultura de aprendizagem, né, que é a disposição de aprender com seus erros e conhecer as causas, investigar as falhas, implementar soluções. Então aí eu trouxe algo do James Raison, que não é o queijo suíço, é um cara que trabalhou bastante, tem uma contribuição fantástica na questão da segurança na área de saúde, e aí tem um modelinho de cultura de segurança que é bastante interessante. Pode passar o próximo, por favor. E aí, a gente precisa ter ferramentas para justamente medir, né? Medir essa questão relativa ao risco, né, de acontecer os problemas, e ainda acaba sendo o método mais usado, o famoso FEMEA, né? Todos vocês devem ter ouvido falar o que quer dizer o Failure Mode and Effective Analysis, que é o FEMEA. Então, o FEMEA ele é uma ferramenta usada há muitos anos, né, como eu disse, em várias indústrias, e o que ele quer mostrar? Né? Ele quer mostrar, ou ele tenta mostrar para a gente, consegue, né, na maioria das vezes, que eu não preciso ter o evento acontecendo para que eu consiga mensurar o seu impacto. Né? Como é que quer dizer isso? Quer dizer que eu não preciso que aconteça uma tragédia, aconteça o problema, para que eu consiga entender que aquilo será algo de alto impacto. Né? Eu tenho como me antever isso daí antes mesmo de ter a causa acontecendo. Tá? Pode passar o próximo? Como é que funciona isso? Vou mostrar para vocês. Então, ele, como eu falei para vocês, ele vem sendo usado há muito tempo, desde 1940, né? Por várias indústrias. Pode passar o próximo. E, basicamente, o FEMEA ele vai ter uma análise, né, do que poderia dar de errado. Né? Mais ainda, por que a falha aconteceu e os efeitos dessa falha. Tá? Então, quando as equipes usam FEMEA para avaliar os processos e as possíveis falhas, estão procurando criar correções de forma proativa, ao invés de simplesmente reagir à ocorrência do evento. O mapeamento de riscos, como eu falei para vocês, ele vem depois que você conhece o seu processo, depois que você tem o seu planejamento estratégico. Então, você desenhou o planejamento estratégico, definiu quais são os seus processos, né, finalísticos, aqueles processos que são os estratégicos mais importantes. Esses processos, você vai fazer o mapeamento, vai usar uma ferramenta, tipo um CIPOC ou algo do gênero, para mapear esse processo.
né? E aí você vai, dentro desse processo, reconhecer o que pode dar de errado, né? E aí tem várias ferramentas para fazer isso. Nós vamos apresentar duas, que é justamente o FEMEA e o HFEMEA, né? Que é o primo dele da saúde. Então, pode passar o próximo. Quais são as vantagens de a gente usar uma ferramenta tipo FEMEA? Tá? Então, primeiro, melhorar a qualidade e segurança do processo, né? Aí tanto faz assistenciais, no caso a gente está com uma preocupação assistencial, mas eu posso usar mapeamento de risco para qualquer coisa. Inclusive, a gente, como avaliador, tem cobrado das organizações o mapeamento dos riscos organizacionais, que aí é um pouquinho diferente o jeito que faz. Por quê? Porque ele vai estar lá na cabeça da liderança, na preocupação da liderança. Os riscos jurídicos, riscos de imagem, riscos financeiros, não é? Isso não fica propriamente, né, de uma forma mais robusta nas áreas. Vai ficar lá na gestão, né, lá na liderança. Mas a gente sempre pensa e provoca, né, os gestores para que isso esteja mapeado, eles tenham isso bastante claro. Para a área assistencial, então o que a gente quer basicamente é isso, né, é entendimento ali da questão do uso do mapeamento de risco, do que é que pode dar errado, tentar identificar e eliminar esses erros precocemente, focar sempre em prevenção, né? Então, claro, eu estou fazendo um mapeamento do que pode dar errado, é porque eu quero efetivamente a prevenção e não resolver o evento, né, após a ocorrência. É um catalisador para o trabalho em equipe, então a gente sempre sugere que isso seja feito pela base. O mapeamento de risco não é feito pela qualidade, tá? Ele também não é copia e cola de outra instituição, a gente já viu isso muito acontecer. Então a gente às vezes até como consultor recebe essa demanda, recebia, né? Agora menos. Você tem algum mapeamento de risco pronto para a gente entender como é que é? Somebody love, né? O pessoal não quer entender, quer copiar mesmo. Então, me manda um mapeamento de risco de um pronto-socorro. São todos iguais? Não, mas são bastante parecidos, né? Por quê? Porque o processo é bastante parecido e aí você tem muitas vezes um mapeamento parecido. Esse é o jeito certo de fazer? De forma alguma, né? Então, mapeamento de risco não é uma atividade da qualidade. Mas o avaliador vem na qualidade. Mentira, o avaliador vem em todas as áreas, tá? O avaliador deve cobrar, né? Deve, no bom sentido, cobrar numa boa. Mas ele deve, assim, questionar as pessoas da ponta se conhecem o seu mapeamento de risco, se conhecem os riscos da sua área. Para que elas efetivamente conheçam, elas têm que ter participado da formulação. E aí vem algumas críticas, o FEMEA é muito difícil, é difícil de implementar, é difícil disso, é difícil daquilo. Tá bom, então quer usar outra ferramenta? Ok, não tem problema nenhum, você pode usar outra ferramenta, desde que exista aí, né, claro, para as pessoas que estão trabalhando lá na ponta, afinal de contas, quais são os nossos riscos, o que é que eu faço, né, para tentar identificar e interpor barreiras nesses riscos. Essas são as perguntas, ok? Pode passar o próximo? Então, pessoal, algumas desvantagens, né? Então, obviamente, as pessoas têm que ser treinadas para usar a ferramenta. Nem sempre esse cálculo do índice ali, do índice de risco, que é o que a gente vai estar vendo, ele pode trazer algumas alterações que a gente não está vendo, é só um número, então pode ser que haja alguma dificuldade aí na implementação do modelo. Passa o próximo, por favor. Como é que a gente faz, então, para montar um FEMEA feliz, né? Então, o primeiro passo, pessoal, é fazer um mapeamento de processo, né? Então, de novo, se você não tem processo mapeado, fazer o mapeamento de risco, a matriz de risco, eu costumo usar mapeamento de risco, eu não uso muito a palavra matriz, porque as pessoas podem se confundir com a questão de segurança do trabalho, né?
aquele mapa de riscos, né, que as pessoas fazem, dos riscos biológicos, o risco ergométrico. Não é disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de risco assistencial. O jeito de fazer até é parecido. Eu vou realmente ir na área, conversar com as pessoas, olhar o processo, né, que elas fazem ali, mas aqui o nosso foco é o paciente, a assistência. Então, por isso que a gente acaba usando palavras como matriz de risco, mapeamento de risco, tá? E não o mapa de risco, que é aquele que é uma exigência legal, inclusive, da parte da medicina e segurança do trabalho, ok? Então, o primeiro passo é ter o meu processo mapeado. Se eu não... Volta um pouquinho. Se você não mapeou o processo, você começa a ter problemas. Entender que nós precisamos, né, se eu não tenho experiência, se ninguém nunca fez, se eu tenho, sei lá, não tenho um escritório, né, que trabalha essa questão de mapeamento, pegar um processo relativamente simples, fazer um piloto, pegar alguma coisa, por exemplo, um processo que tenha um começo, meio e fim, para ficar fácil de se entender e aplicar ali o FEMEA, tá? Para que as pessoas possam aprender. Faz o próximo, por favor. Então, segundo passo, aquilo que a gente já falou, né? Não é feito só pela qualidade, não é copiar e colar de outro hospital, de outro serviço. Você precisa criar uma equipe multi, lembrando de envolver as pessoas da ponta, tá? Então, o técnico de enfermagem, lá pelas tantas, farmacêutico, o pessoal da Nutri, né? Não só a nutricionista, mas a copeira. Por quê? Porque você vai, em determinado momento, né, perguntar para essas pessoas o que pode dar de errado. Né? E elas sabem o que pode dar de errado, sabem inclusive o que já deu. Mais ainda, elas conseguem dizer o quanto aquilo dá de errado. Né? Então, quantas vezes acontece do paciente atrasar para iniciar a cirurgia? Né? Então, isso é um risco? É um risco. Está todo mundo lá esperando e o paciente não chegou. Né? Isso pode acontecer. E aí você vai desdobrar em todos os motivos, né, as causas, o que é inerente ao próprio paciente, inerente ao serviço, etc. e tal. Então, quem pode te dizer essas informações, geralmente é o pessoal da ponta, ok? A equipe, passo 3, deve elencar todas as etapas do processo. Claro que isso leva tempo, mas é fundamental para que você consiga montar, então, a sua matriz, o teu mapeamento de risco. Né? Claro que pode também ser muito útil criar um fluxograma, então, desenhar ali mesmo o processo. Quem trabalha com ferramenta tipo Lean, isso é obrigatório, mandatório, né? Você desenhar aí esse fluxograma, inclusive tentando identificar tempos e movimentos. Então, quanto tempo demora para a fase, esse quadradinho, vir para o outro? Né? Posso pensar nisso. Quantos por cento dos pacientes vão por esse caminho, quantos vão por outro? Desenhar realmente todo aquele meu fluxo, todo aquele meu processo. Passo próximo. E em cima dele, para cada etapa, descrever todos os possíveis tipos de falha, ou seja, tudo que pode dar errado, né? Incluindo problemas raros e pequenos. Tá? E a seguir fazer uma lista com essas falhas, né? Com cada uma dessas falhas. Por que a gente fala isso? Porque a ideia é que a gente consiga ter uma visão bastante abrangente do serviço, né? A gente consiga entender aqueles riscos que estão, inclusive, nunca aconteceu, mas se acontecer é muito grave, tá? É muito problemático. A gente precisa tomar um certo cuidado nesse momento para não sair tentando resolver problemas. Lembra, aqui não aconteceu nada, nós estamos falando de riscos, então eu não preciso já sair montando protocolos para o caso de, sei lá, apareceu uma gestante em expulsivo aqui na minha clínica odontológica. Tá? Mas pode acontecer? Pode, mas não é agora que eu vou pensar nisso, né? Eu não vou nesse momento considerar se isso é frequente, infrequente, se é grave, não é esse momento. Eu vou fazer o que a gente chama de um brainstorm, toró de ideias, né, chuva de ideias, no sentido de conseguir identificar quais são, não é, o que pode dar de errado dentro ali de cada pedacinho do processo.
Então, eu vou abrir uma ficha, o que pode acontecer? Ah, pode faltar o documento, o paciente não trouxe o documento com foto, não trouxe, sei lá, a guia autorizada pelo convênio, não trouxe o pedido do médico, faltou material, caiu o sistema, enfim, uma série de coisas podem dar errado numa abertura de ficha, ok? Muito bem. E aí, para cada tipo de falha, né, essa equipe ela vai calcular o chamado RPN, né, que é Risk Priority Number. Então, essa é uma característica muito com a carinha do FEMEA, né, que é cálculo desse RPN, e como ele é calculado a partir da multiplicação de três elementos, vamos dizer assim, que vai de 1 a 10. Logo, ele vai variar, não é? Alguma coisa entre 1, que é 1 vezes 1 vezes 1, a 1000, tá? E aí tem uma característica muito interessante do FEMEA, que é essa a largura, vamos dizer, de curva, essa abrangência, esse range que a gente chama, tá? Então ele vai de 1 a 1000. Eu posso ter um número aí bastante, vamos dizer assim, bastante fracionado, um olhar com bastante cuidado. E como que é medido, né? Como é que é feita essa conta? Primeiro eu olho a questão da ocorrência, né? Qual a chance do tipo de falha ocorrer, a gravidade, se ocorrer, qual é a gravidade do dano que pode ser gerado, e qual é a robustez, a força, vamos dizer assim, do meu sistema de detecção, né? Se a falha acontecer, qual a chance dela ser detectada, de eu perceber aquilo, né, de forma precoce, de forma até antes de acontecer, né, de forma, indicadores ali, gatilhos, etc e tal, sistemas, enfim, como é que está a questão da minha detecção. Passa o próximo, por favor. A partir daí, então, eu vou montar para cada uma daqueles situações que eu criei ali, né, que eu elaborei junto com a equipe, a conta do score, né? E ele vai acontecer, então, a ocorrência, ela aumenta, né? Vai de 1 a 10, quanto mais acontece. Então, a nota maior é para aquelas coisas que acontecem muito alta, quase certa. Gravidade, mesma coisa. Quanto mais grave, maior a nota. E a detecção, percebam que é exatamente ao contrário. Quanto maior o meu sistema de detecção, né, menor a nota. Então, se eu tenho um sistema de detecção muito bom, a nota aí é pequenininha. Se o meu sistema de detecção é minhoca, a nota vai ser alta, né? Ao ponto que se eu tiver alguma coisa que quase nunca acontece, não tem nenhuma gravidade, e eu detecto de forma quase certa, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, e ao passo que se eu tenho alguma coisa que é quase certa, catastrófica e quase impossível de detectar, eu tenho 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10, tá? Tudo bem? Deu para entender? E essa é a conta justamente aí que está. Então, o próximo passo é avaliar o resultado, né? E aí, eu vou ter uma série, penso, né? Se eu concebi um monte de itens lá, vou fazer essas contas para todos eles e vou chegar num ranking, né? Essa ideia. E aí vem que o resultado ideal é pegar os 10 tipos de falha com maiores coeficientes. Quem tiver a maior nota, tiver no topo do ranking, é esses que eu vou, entre aspas, tratar. Faça o próximo, por favor. Então, no passo 7, aí eu vou usar os scores, o resultado, né, do RPN, para definir os planos de ação, tá? Então, como que é isso? Se a ocorrência é alta, eu tenho que eliminar a causa adicionando verificadores. Então, por exemplo, dupla checagem, alerta informatizado ou funções forçadas, quer dizer, eu não posso deixar tudo nas contas das pessoas prestarem atenção. Isso vale muito para aquelas coisas que acontecem muito, né? Eu tenho que tentar fazer esse tipo de coisa. Se o sistema de detecção é baixo, eu vou identificar eventos que ocorram antes da falha. Então, o que pode me dar um sinal que aquele erro vai acontecer, que aquele evento vai acontecer, e é aí que eu vou colocar etapa de verificação, já que a detecção é fraca. E se a gravidade é alta, aí eu preciso reconhecer rapidamente e tomar medidas rápidas
para quando ocorre o efeito mitigar, né? O que é mitigar, né? Então você já deve falar muito, você gosta. Mitigar. Mitigar quer dizer aconteceu o problema, mas eu não quero que esse efeito seja muito grave, eu quero tentar conter, vamos dizer, esse seria um sinônimo, conter o efeito daquele dano que aconteceu, ok? Tá? Mitigar não é prevenir, tá bom? Não quer dizer prevenir. Passo próximo. E aqui vocês têm um exemplo da ferramenta, tá? Onde você tem lá qual é a tarefa, por assim se dizer, né? Qual é a parte do processo, quais são os modos de falha, o que causa, o controle que a gente usa, e ali você tem um espaço para dar a tal da nota, né? Fazer o teu score de gravidade, ocorrência e sistema de detecção. Isso é feito o cálculo, a multiplicação, e aí você tem o resultado, o índice de risco. E aí, conforme esse resultado, você plota as suas ações recomendadas, então, né, de acordo com o que é mais grave, com o que tem maior consequência, enfim, com o resultado que você observou ali, ok? Pode passar? Então, pessoal, o FEMEA, ele é uma ferramenta bastante interessante. Por quê? Porque possibilita ao gestor, né, por exemplo, estabelecer algumas metas. Então, eu quero uma redução do meu RPN, né, daquele score, daquele resultado global do meu setor, por exemplo, em 10%, em 15% de um ano para o outro. Eu posso colocar que eu quero reduzir, né, o impacto das 10, das 5, das 3 maiores causas, de forma que na próxima mensuração, feita dali, sei lá, 6 meses, um ano, eu tenha uma redução desse número. Como que eu reduzo esse número? Basicamente, mexendo na ocorrência, então, aquela falha, aquele problema, aquilo que está dando errado, passa a dar menos errado, diminui a ocorrência, e melhorando o meu sistema de detecção. Normalmente, eu não consigo mexer na gravidade, né? Porque se o evento, a ocorrência é grave, ela vai continuar sendo grave. Ela não vai deixar de ser, muito raramente, você consegue mexer na gravidade. Onde você mexe? Na ocorrência. Então tá bom, a gente pensou ou tinha uma ocorrência X, passou 6 meses, passou um ano, não aconteceu nenhuma vez, a gente pode começar a pensar num número aí menor de ocorrência. E o mecanismo de detecção, de barreira, né? Então a gente melhorou a nossa barreira, consequentemente a ocorrência deve ter sentido isso, deve ter diminuído, porque interpusemos, sei lá eu, uma dupla checagem, fizemos a questão informatizada, tornamos um campo obrigatório, sei lá eu o que a gente pode fazer aí de ação para melhorar o sistema de detecção e barreira. Então essa nota do sistema de detecção e barreira, ela reduz, lembra que esse é o contrário, né? Quanto melhor ele é, menor a nota, e o total do meu RPN também vai reduzir. Então, essa é a tal da gestão do risco. É isso que quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente quer ver numa avaliação. Se a instituição ela tem os seus riscos não só mapeados, mas gerenciado, ou seja, eu estou fazendo as medidas e aquele risco está diminuindo, ou ele está menor, o RPN ou qualquer outro indicador que você queira usar, eu estou gerenciando isso daí, tá? Gerenciando, lembra, é o uso de indicadores. Então, eu pego esse indicador que já sai dali e gerencio, faço ações, planos de ação em cima dele e observo o atingimento das metas. Então, tem que ter meta, tá? Isso é gerenciamento de risco, tá? Gerenciamento de risco não é um pedaço de papel colado no gestão à vista, né? Também não é um pedaço de papel que vocês entregam para o avaliador. Fala, ó, tá aqui nosso gerenciamento de risco. Não, isso é um pedaço de papel. É o mapeamento ou matriz de risco, como a gente falou, tá? Gerenciamento implica numa... Doutor Alexandre, você deixar claro que a gestão de risco não é de evento. Então, Naira, a gente que falou, antes de iniciar a nosso bate-papo, a gente falou muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá? Por enquanto não aconteceu nada, não existe evento aqui. Nem incidente, nem NIRMIS, nem coisa nenhuma. Nós estamos falando de risco, tá? Então não é gerenciamento de evento é uma coisa, gerenciamento de risco é outra. Nós estamos falando dos riscos. Então, fala, Naira.
Não, eu ia só complementar justamente isso, que eu cheguei um pouquinho depois, doutora, e aí, às vezes, quando nós vamos nas instituições fazer auditoria, né, lá na classificação de severidade e gravidade, tem o conflito do conceito da gravidade com a classificação do evento. Então, só por isso que eu mencionei. Mas, assim, deixando bem claro mesmo essa distinção. E aí, perdoe que eu cheguei depois e atropelei. Então, a primeira coisa que já deixou claro é que, ok, a gente sabe que a maioria das vezes quem faz isso é a qualidade, a gente sabe que os hospitais, as instituições, normalmente não têm separado um setor, né, de gerenciamento de risco, gerenciamento de risco e eventos, né, acaba misturando e acaba sendo mesmo o pessoal da qualidade que faz. A gente sabe que, ao contrário de outras indústrias, onde isso tem, sei lá, você tem setores, diretorias, né, de gerenciamento de risco, e de risco financeiro, risco de imagem, risco jurídico, risco de operação, enfim, tudo isso está muito trabalhado. Na área de saúde, isso é tudo bem incipiente, acaba sendo o pessoal da qualidade que faz, né? Mas já que vai fazer, faz direitinho, via ISO 31000, né? Tem jeito de fazer para que isso seja feito de forma adequada, robusta. Exatamente. Tá ótimo, desculpa aí. Depois, mas eu agradeço a tua participação. E, enfim, então, como a gente estava falando, pessoal, gerenciamento de risco, ele vai muito além de você ter uma folha de papel com lá, mesmo com as notas, né, com esse mapeamento feito, eu preciso efetivamente gestão. Então, eu vou estabelecer periodicidade de avaliação daqueles itens. Quando chegar essa época, eu vou juntar de novo todo mundo que criou aquela matriz para reavaliar. Vou ter que ter um compliance aí no sentido de saber, olha, realmente melhorou, não melhorou, né, para atribuir essas notas de forma, esses pesos, não são notas, são pesos, de forma adequada, e aí eu vou ter as minhas metas, né, então eu quero reduzir esse NPR em 5%, 10%, atacar as principais causas, enfim, eu vou ter aí uma gestão efetivamente em cima desse mapeamento, ok? É isso que a gente espera ver quando a gente fala de gerenciamento de risco, tá? Então, é um filme, não é uma foto, tá? Muito menos um papel que a pegadinha é sempre você perguntar para alguém ali do operacional se conhece, né? Se participou, se ele tem ali, né? Entendimento daquele mapeamento e de como ele está contribuindo, etc. E tal. Geralmente é um desastre, principalmente quando você pega quem? Os médicos, né? Claro, né? Pergunta para o médico lá da tua unidade se ele conhece gerenciamento de risco, né? Se ele conhece, ele participou do processo de elaboração, tá bom? E aí você vai ver como é divertido. Bom, tem gente que fala o seguinte, não, olha, o FEMEA é muito difícil, né? A gente tem que, é meio que, né, complicado, então não se adapta ao mundo da saúde, a saúde é diferente, tudo na saúde é muito diferente, etc e tal. Então tá bom, a gente tem sim uma ferramenta que seria um pouco mais com a carinha da saúde, que é o tal do HFMEA, o Healthcare FEMEA, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente ele vai ter aí uma escala de severidade onde ele fala o que pode acontecer, né? Quais são, o que a gente está olhando, né? Tanto para o paciente, visitante, colaborador, equipamento, etc. e tal. Pode passar o próximo. Ele vai falar, quando fala de ocorrência, de um número, né? Então fica uma coisa mais, digamos assim, palatável. O outro fala, frequente, moderadamente frequente, mais ou menos frequente. Aqui não, aqui ele já traz número, né? Então, o que é incomum? É possível de ocorrer alguma vez em 5 anos, né? Remota, alguma vez em 30 anos. Então, quer dizer, ele te dá um pouco mais de chão, vamos dizer assim, né? Passa o próximo, por favor. A questão envolvendo o HFMEA é justamente que a detecção, né? Mesma coisa, então você tem de 1 a 4. O que acontece é justamente isso. O HFMEA, ele tem um range menor, lembra aquilo que a gente conversou do FEMEA, que ele é de 1 a 1000,
né? Então, cabe muitos pequenos quadradinhos dentro do FEMEA, do HFMEA isso é muito menor, então as coisas ficam mais emboladas, vamos colocar assim, tá bom? Passa o próximo, por favor. De tal sorte que... Não foi? Aí. O que acaba acontecendo é que eu tenho uma variação, né, de 1 a 16, né? Então, e esse é um quadro que vocês já devem ter visto, é bastante frequente a gente enxergar isso nas instituições, e você tem aí esse pintadinho, essa cor, quer dizer o quê? Aquilo que eu me preocupo mais ou me preocupo menos. Quanto mais vermelhado, e aí essa pintura a própria instituição é que faz, são aquelas coisas que eu vou tratar, que eu vou me preocupar, conforme vai esfriando, são aqueles riscos que, digamos assim, eu aceito, entre aspas, eu assimilo, a instituição sabe que tem essa chance, que tem esse risco, mas não vai fazer, entre aspas, nada, ou vai fazer de forma mais coletiva, porque entende que dentro da matriz ali, não está no vermelho, né? Não está naqueles que chamam muito a atenção, que são coisas que preciso me preocupar de forma mais importante. Passo o próximo. Então, pessoal, a ideia é que não importa a ferramenta que vocês usem, isso não importa mesmo, a gente não cobra durante a avaliação de forma nenhuma qual é a ferramenta, tá? Então, o que a gente quer é que efetivamente tenha dois grandes pontos. Participação das pessoas, né? Então, as pessoas têm que saber o que está acontecendo, isso aí tem que ser sido construído pelo time. E 2, que haja gestão, né? Que você tenha feito isso de forma periódica, esteja acompanhando, esteja aí se lançando planos de ação, avaliando esses planos de ação, se estão conseguindo atingir os seus objetivos, se isso está sendo realmente trazendo o resultado que se espera, ok? Então, basicamente, o que a gente gostaria de falar é isso. Eu deixo para vocês aí algumas lembretes então, da nossa Masterclass. Pode passar? Então, como eu falei para vocês, são 9 segunda-feiras. Quem não fez a inscrição já pode fazer, não vai perder nada. Mesmo já tendo uma, a gente vai repetir no final essa uma que foi gestão do corpo clínico. Então, pode comprar o pacote inteiro da Masterclass. Pode passar o próximo. Os assuntos, eles são aquilo que a gente tem de mais moderno no momento, então lá, gestão do corpo clínico, gestão de registros, protocolos, medicina baseada em valor, plano terapêutico, auditoria clínica, gerenciamento, aí sim, ó, pessoal, de eventos adversos, tá, e apoio à segunda vítima, ferramenta de gestão do paciente internado, vamos falar sobre handle, falar sobre visita multi, sobre briefing, tá? Pode passar o próximo. E para vocês que ainda não conhecem, que não sabem, nunca participaram, então está aqui o valor, né? Como eu disse, a gente vai estar fazendo também de forma individual. Cada uma dessas apresentações vocês podem estar adquirindo individualmente. Claro que quem compra o pacote tem desconto, né? Então, o que a gente faz na Papaya, basicamente são palestras de sensibilização. Então, o que é isso, né? É uma atividade destinada basicamente a engajar o corpo clínico, exemplo, isso que nós falamos aqui, né? Todo mundo deve ter ficado aí com o comichão pensando, bom, verdade, a gente até fez mapeamento de risco, mas nenhum médico participou, imagina, né? Nem o chefe do serviço sabe o que é isso, né? Que dirá o médico plantonista, né? O médico eventual, o ortopedista que passa lá e opera e interna o paciente na nossa enfermaria, será que ele já viu uma matriz de risco, né? Será que ele participou, ele sabe dizer quais são os riscos que ele se preocupa ali com o paciente, enfim. Então é isso, né? A palestra de sensibilização é destinada a engajamento do corpo clínico em ações de quê? Segurança, qualidade e experiência do paciente. Pode ser remoto ou presencial e é praticamente grátis, né? Então, realmente para um hospital, você pensar, dá para você fazer, inclusive, com vários times. Eu quero fazer com ortopedista, 3 ortopedistas, 5 ortopedistas, vamos conversar com eles. Estou usando ortopedista porque eu estou com isso na cabeça. Acho que é porque dor no joelho. Mas você pode fazer com o time da UTI, com o pessoal do PS, etc. E tal. Passa o próximo, por favor, Ju. Treinamento, aí sim para a equipe multi, sem limite de participantes, nós vamos estar lançando esse material fortemente agora em dezembro, tá?
sobre os temas que são os mais badalados no momento mesmo: auditoria clínica, plano terapêutico, meta internacional, governança, registro seguro, protocolos, tá? E aí, como eu disse, não formato remoto, a instituição pode trazer quantas pessoas quiserem, é bastante acessível, a gente faz de uma forma bastante democrática. Pode passar? O que a gente também trabalha é com a parte propriamente de consultoria. Então, consultoria de quê, né? Preparação para acreditação, aqueles serviços que estão, né, começando ou já estão dentro da prática, querem evoluir de nível 1, 2, manual novo, manual antigo, não importa. E também outras ferramentas, que não só ONA, JCI, a Quemento, né, que é a canadense, e qualquer acreditadora, né, qualquer IAC, não precisa necessariamente ser do IBS ou de qualquer outra, a gente não tem nenhum tipo de preconceito, ok? De novo, um olhar principalmente para o corpo clínico, para engajamento no processo de acreditação. Consultoria em gestão do corpo clínico, uma espécie de mentoria para o diretor técnico, percorrendo todos os itens que fazem parte da gestão do corpo clínico, do que se espera, né, que tenha na gestão do corpo clínico. E, passo próximo, a questão do programa de governança clínica. Então, o programa de governança, aí já é uma imersão, né, da equipe da Papaya Azul, a gente faz de 6 a 8 meses, num design de visitas quinzenais, esse aí só tem presencial, não dá certo fazer remoto, já tentei, não rolou, a gente só briga com o cliente, ninguém se ouve, não dá certo. A gente, então, faz somente no design presencial. E o que é esse programa de governança clínica? Entra tudo o que a gente tem dentro do arcabouço da governança, é a segurança do paciente, questão de prontuário, adaptação do prontuário físico para LGPD, né? Não estamos falando aqui de contra-ataque cibernético, nada dessas coisas, mas o prontuário físico, aplicação do que diz respeito à gestão de corpo clínico, desenvolvimento e implementação de protocolos e implementação de auditoria clínica. Então, tudo na prática, com oficinas, indo na ponta, passando visita junto com os médicos para ensinar como é que faz plano terapêutico. Então, quer dizer, algo bastante corpo a corpo, com bastante contato aí com a instituição, visando o desenvolvimento institucional. Tudo bem? Passo próximo, por favor. Então, pessoal, basicamente era isso, tá? Deixo aí o meu contato, o e-mail da Papaya Azul, o Pix, porque para a gente continuar trabalhando grátis precisa ter uma ajuda, então quem puder, gostou, né? Gostou, bate palma, a gente passa o chapéuzinho no final, passa lá, faz um Pix, né? Roda para cima, faz o Pix, e a gente está agora aberto para as questões. Se a Ju quiser fechar a apresentação, acho que a gente pode aí ver as carinhas das pessoas e conversar um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Nair que já puxou o vídeo aí. Quem mais puxou o vídeo? Juliana, Ana Paula, vamos lá. Podem falar. Vamos lá. Doutor, eu só quero parabenizar e dizer que é bem rico esses webinar, né, que traz uma provocação e um movimento de realmente fazer a gestão de risco. Né, dentro das instituições, como o senhor mesmo falou, o sistema de saúde está um pouco mais devagar nessa questão, né, até mesmo para a gente trabalhar os conceitos da ISO 31000, num sistema robusto de gestão de risco, como acontece em grandes empresas, né, em grandes indústrias. Eu estava até falando, né, antes de você entrar, que meio que saiu de moda esse tema. Esse tema estava muito na moda uns anos atrás, lá 2016, 15, você está vendo até hoje, quando eu fui juntar o material, que a quantidade de aulas e de apresentações que o time fazia disso era muito maior. Né? Parece que meio que caiu no esquecimento aí, a gestão de risco. O pessoal está mais preocupado, é mesmo que você falou, do evento, né? Então você faz gerenciamento dos eventos, mas não olha o risco.
E na instituição que eu atuo, porque assim, eu fiz o curso da ISO 31, né, como auditora mesmo, porque, na verdade, eu já trabalhava com as ISOs, né, que também puxou essa vertente da gestão de risco, e aí eu sempre tive essa dificuldade dentro do hospital, porque para eles não fazia sentido. E aí eu falo que o risco assistencial, né, o evento é uma categoria de risco assistencial, né? Então eu vou ter o risco ou estratégico, organizacional, como chamam, ou operacional, ou de imagem, jurídico, de compliance. Então, fazer a organização ter essa visão sistêmica é difícil. Quando o senhor fala do corpo clínico, eu quase que tive uma gargalhada, né? Porque Mas a ideia é essa mesmo, provocar, né, Nay? e Porque ontem eu estava trabalhando a gestão de eventos e tentando mostrar justamente essa condição de frequência e severidade. Frente ao cenário da pandemia, explodiu o PAV lá, né? Então, a justificativa, sempre lembro do senhor, é a evolução natural da doença, né? E aí eu fui abrir a nossa matriz e fui ver as barreiras que eles colocaram, né, dentro da UTI para a PAV. E assim, a gente se controla porque eles começaram a ver que não tinha lógica as barreiras que eles colocaram, né? Então, é uma realidade, é constante quando nós vamos auditar, que a gente pede, né, mostra sua planilha de risco, a gente vê tudo lá, o copia e cola, mas sem fazer sentido e sem entender o nível de risco. E aí eu queria fazer uma colocação para o senhor em relação ao nível de risco, tá? E aí entra um outro conceito, dentro lá da ISO da 31, a gente tem um conceito do risco residual e o risco... latente. Então, quando eu já tenho um histórico desde 2017 que eu faço esse filme, como você falou, e às vezes o meu nível de risco ele muda em função de que alguns riscos estão já gerenciados, mas entram outros riscos frente às mudanças do processo. E quando eu vou discutir com a equipe, meio que gera o conflito, porque aumenta e eles não conseguem entender que aumentou pela frequência e pela severidade. Eles acham que o nível de risco, dos riscos identificados, é como se eu mapeasse 10 e tem que ser eternamente 10. E tudo né, assim, é muito dinâmico, principalmente na saúde, né? Então, essa cautela de trabalhar o nível de risco para realmente entender, talvez, o nível de risco do risco identificado. E, no geral, eu posso ter essa variação de acordo com novos riscos, mas, de qualquer forma, me dá o nível de risco da unidade. O que a gente sempre sugere para os clientes, né, é que isso se torne um hábito, né, que essa reunião para revisitar mapeamento aconteça de forma trimestral, que isso se torne um hábito, não seja um grande evento, meu Deus, uma vez por ano, todo mundo se arruma, né, põe a roupa de festa, porque vai ter revisão da matriz de risco. Isso. E essa revisão ela vai ocorrer também quando ocorre o evento. Eu posso lá pelas tantas ter um evento, e esse evento altera a minha matriz no sentido de alterar a ocorrência, não é? Porque eu imaginei que isso nunca ia acontecer, e aconteceu, né? Então isso vai... event, né? Um never event que altera. Não precisa nem ser o never, é a questão de eu pensar que, olha, nós já estamos com um processo... A PAV, por exemplo, que você usou de exemplo. Tem muito hospital que passa um ano e meio sem ter PAV. E agora vai ter que revisitar o conceito, né? Isso. Por quê? Porque veio o Covid, mas é por causa da virose do Covid? Exatamente. Ou é porque eu não tinha padronização do processo, tá? Que é o que nós identificamos. Exatamente. A gente não entende como usar os bundles ainda em paciente pronado. Quer dizer, você tem uma série de interfaces aí que pode trabalhar. Barreiras não implantadas. Então, de repente, esse exercício
de mapeamento de risco, de revisitar a matriz de risco, ele deve ser natural, né? Quanto mais natural for, menos ele vai dar essa sensação de que, primeiro que foi empírico, né? A primeira vez que você faz, você está chutando os números. Isso. Não, mas peraí, é muito frequente ou é frequentinho, frequentão? Como é que é aquela escala, né? Você está meio que, né? O primeiro é mesmo, eu falo, pessoal, o primeiro é sim, é um exercício, um chutômetro. Depois, isso aí vai começando a criar corpo e isso vai se tornando uma ferramenta de gestão. Aí vem o risco residual, porque eu realmente computei e sei dizer quanto que aconteceu. Ok, muito Mas obrigado. É isso, doutor. Parabéns. Legal. E depois disponibiliza o Pix digitável para ficar mais fácil de copiar e colar. Mas vai junto na apresentação, tá bom? Então tá ótimo. A apresentação vai estar disponível para vocês. Quem não sabe, as nossas webinars, a apresentação fica disponível, a gravação fica disponível e ainda tem certificado. Pronto. Maravilha, tudo isso doutor. graças a Juliana. Juliana apareceu aí como anjo, né, para dar o suporte. Boa noite, pessoal. Então, Boa noite. Como o doutor falou, eu vou estar enviando para vocês todo o conteúdo da webinar. Estou com o Masterclass na cabeça. O webinar, tá? Vou estar enviando também o certificado para quem participou. Então, vai estar recebendo esse certificado dessa 1 horinha aí. Esse certificado, para quem é avaliador ONA, serve, tá? A ONA aceita esse certificado. Então, vocês podem colocar lá no cadastrozinho da ONA, que é aceito. Tá? Legal, o meu então conta em dobro? O cronograma. Aí, doutor, bater cartão. Também, eu ganho 4 pontinhos. Vamos bater cartão no webinar, doutor. A gente bate os pontinhos da ONA todinho. E aí eu vou estar enviando também o cronograma da Masterclass. E lembrando, quem não quiser fazer a Masterclass inteira, pode fazer as aulas avulsas. E a gente está com Black Friday para as aulas de metas internacionais para segunda-feira que vem. Então, quem quiser fazer a inscrição de metas internacionais, aproveita a promoção e já faz a inscrição das metas internacionais também. Vou também estar enviando também por e-mail o link para fazer a inscrição, tá? Por mim é só isso, doutor. Legal. Alguém tem mais alguma consideração? Quer fazer e não caímos. Pergunta? Não, sem queda. Protocolo de queda, meta 6 está em ordem aqui. Boa noite. Consideração? Pois não. Eu abri o microfone para agradecer, o conteúdo da aula foi excelente. Não sei se o senhor tem recordação, sou Vanessa do INCOR. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem e muito obrigada, a aula foi excelente. Você ainda está lá no INCOR? Sim, e agora eu fui para a gerência de risco. E aí, vamos fazer o nível 2 desse INCOR ou não, hein? Como é que é? Estamos caminhando para isso. Eu quero certificar nível 2 vocês. Não aguento mais ir lá nível 1. Estamos caminhando para isso. Legal, Vanessa. Parabéns. Eu adoro o INCOR. Muito parceiro. Tá, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, então... se alguém tiver alguma consideração, depois tem os contatos. Gente, quem puder também abrir as câmeras para tirar as fotos. Tem que fazer fotinho. Então, quem puder abrir a cam... Abrir a câmerazinha, vamos tirar as fotos. Para fazer a fotinho, para pôr lá. Quem puder divulgar também, né? É bom também botar lá Papai Azul. Isso. Tem mais alguém aí? Vocês são espíritas, né? Acho que ninguém quer abrir a câmera. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Tá todo... Ali. Pronto, sorrisão. Ih, doutor. Tá bom. Sorrisão. Pronto. Tchau.